Bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Yellow. Já digo de antemão que aqui em casa a gente tá com uma reforma, então se vocês ouvirem uns barulhos de fundo, é isso aí, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na caverna do Diglett e a gente vai dar uma pequena treinada, porque a gente precisa estar nos nível maior. Eu estava olhando que caminho seguir, porque eu estava muito perdida quando a gente chegou no Snorlax. Eu não lembrava para que lado a gente tinha que ir. Então, tipo, eu tava olhando aí um detonado aí da galera, né? E eu não vi que eu tinha que ir para um lugar muito importante, que é lá em Pilter. E eu também percebi que essa pessoa que estava fazendo essas gameplay, ela tava com os Pokémon já aqui nessa parte, já nível 30, 32 mais ou menos. Ele já estava chegando muito na finaleira ali de evoluir os iniciais, e eu tô recém ali nos nível 18, 20. Então sim, a gente precisa ir bater em alguns Diglets para poder upar. Eu vou dar um corte porque aqui vai ficar demorado demais para vocês, mesmo estando acelerado, aqui vai demorar muito. Então vou dar um corte rapidinho e já volto. Voltei. Aqui, terminando a caverna do Diglett, a gente vai ter que fazer um caminho para ir para Pilter. Aqui eu me atrapalhei um pouquinho e acabei descendo mais do que deveria ser. Então, passando dessa casinha e indo para esse último matinho, na verdade eu parei antes da floresta de Viridian. E ao perceber isso, eu tive que voltar para a gente se arrumar para poder ir para Pilter. Lá em Pilter tinha um lugar que eu tinha, na verdade não que eu tinha esquecido, a gente não tinha a gente não tinha o ataque cut ainda, então não tinha como fazer isso naquela época. Então a gente vai voltar pra cá e nessa árvorezinha aqui que a gente vai usar o cut. Aquela casinha lá embaixo é engraçado porque a gente passa aquela casinha lá embaixo pra passar pela floresta de Viridian. Então, tipo, é muito engraçado que uma arvorezinha muito lá embaixo, a gente pega aquela cidade antes da floresta de Viridian, e a arvorezinha aqui em cima a gente pega Pilter já. Então aqui, ó, a gente conversou com esses moços, a gente pegou aquela esfera que tava ali em cima, porque ao que eu entendi pelo diálogo com esses moços, essa esfera ela vai ajudar a gente a acordar os nossos Pokémon que estão no fóssil. Eu usei o teleporte, eu não sei porque que eu tô teimando em usar o teleporte. É que assim, em alguns jogos Pokémon, o teleporte, ele devia funcionar na seguinte maneira. O teleporte, tu clicava ali e selecionava algum lugar do mapa que tu queria ir. Era pra ser assim, só que por algum motivo o teleporte do Kadabra ainda tá me mandando para aquela cidade antes de Pilter. Mas voltando aqui, ó, a gente foi pra Cerulean, e de Cerulean, antes de ir para aquele canto que a gente desce lá para baixo, para ir para aquela cidade que a gente estava antes, a gente vai seguir para esse cantinho aqui que vocês viram que a gente caminhou, porque ali vai ter uns treinadores. É para cá que a gente vai vir. Eu não entendo muito de leste, oeste, norte, nordeste, mas se eu não me engano a gente tá vindo pro lado oeste de Cerulean. Se eu estiver errada, me corrijam nos comentários. A gente tá em Cerulean, fomos pro lado oeste da cidade e eu soube que tem um NPC que se ele tiver virado pro lado norte, é pra gente não batalhar com ele. É o último NPC virado pro norte. Só que assim, qual NPC específico? Porque eu não vi qual que era, porque isso que eu vi não foi numa gameplay, foi tipo no Google, foi escrito. Então, tipo, se não tem imagem, eu não sei qual que é exatamente o tal do NPC virado pro norte. E como eu sou muito ruim em geografia, nunca sei qual lado é o norte e o sul, só sei que aqui é o oeste porque no Google dizia que era oeste, mas beleza. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tá batalhando com alguns treinadores, até que não tá tão difícil, aqui tá bem tranquilo de ganhar deles. Aqui eu podia ter usado o nosso Wartortle, mas tudo bem, a gente pegou ali o Kadabra. Detalhe, aqui a gente ia aprender o ataque de cancelar,
Só que a gente tem alguns HMs que a gente botou no Kadabra que são úteis, então a gente não vai ensinar o cancelar pro Kadabra. Aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui tem um carinha que ele tá virado pro oeste. Eu acho que é o oeste. Mas eu fiquei em dúvida, então acabei não pegando ele pra batalhar. Deixei ele pra mais tarde. Porque, pelo que eu soube, a pessoa, o último NPC que tivesse virado pro norte, não era pra batalhar com ele, porque mais à frente a gente ia pegar o Fly, voltar ali pra batalhar, porque, segundo o que deu a entender, a gente ia pegar o Mil. Mas eu não sei como é que funciona isso, eu vou descobrir, então a gente vai descobrir com a nossa gameplay. Se alguém aí souber, quiser deixar nos comentários, sinta-se à vontade. Não me importo muito com spoiler, porque, assim, eu sigo como regra que spoiler só pode ser dito como spoiler se for algo que foi lançamento nos últimos meses há um ano. Agora, se tiver décadas de existência, não é mais spoiler. Então, tipo, pra mim não tem problema nenhum da pessoa chegar ali nos comentários e falar, ó, faz isso, porque no futuro vai acontecer tal coisa. Até porque isso vai ajudar nós na jogabilidade. Então, vocês podem... Ah, uma coisa que eu percebi, eu não sabia que a nossa bolsa tinha limite de quantos itens a gente podia colocar nele. Eu não sabia, é sério, na moral. Isso foi muito chato, porque teve item que eu tive que vender e teve item que eu tive que usar, que eu queria ter deixado guardado. Aqui, agora, a gente já passou por aqueles treinadores, então a gente vai... Só vou vir aqui no matinho para dar uma olhada que esse Pokémon tem. Ok, o Magnemite. A gente vai capturar ele. Então, por medo de... eu tenho medo aqui de acabar derrotando ele demais, então a gente tem que ir um pouquinho com calma até dar ali o suficiente para jogar a Pokébola. E olha só, nós temos um Magnemite. Gente, esse vídeo teve quase 1 hora, só que eu não queria fazer um vídeo tão curto que nem o último, porque eu fiz 1 hora e eu encurtei para 4 minutos. Então, eu vou fazer os vídeos desse jeito que a gente tá fazendo aqui, até porque ele não tá correrio demais e tá dando para acompanhar. Aquele lá eu tinha que botar correndo demais. Aqui eu fui verificar se tinha alguma coisa em volta, não achei nada demais. Eu vim aqui restaurar, né, a vida do Pokémon, porque a gente precisa entrar na caverna, a famosa Rock Caverna. Aqui eu usei o Cut, eu não sei porquê. Não me perguntem, eu não sei porque que eu usei o Cut, sendo que tava livre ali embaixo. Eu fui meio tapada, meio burrinha nessa hora. Então aqui a gente usou o Flash, que a gente já tinha conseguido, né? Então aí começa as batalhas, né? Com os NPCs aqui da Caverna de Pedra. Rock, Pedra. Aqui na Caverna Rock. Vamos deixar assim, que acho que fica até melhor do que ficar traduzindo. Aqui não foi tão difícil até, só que esse Slowpoke aqui irrita demais por causa dessa confusão dele. Mas tudo bem, a gente conseguiu aí ter um sucesso nessas batalhas. Gente, desculpem se tiver muito barulho no fundo, sério, na moral, tá muito barulhento. Aqui eu dei uma acelerada no vídeo, porque aqui a gente teve muitas batalhas, e assim, até que eu me saí bem, não vou dizer que, ai meu Deus, eu não me saí bem, mas eu também não peguei todos os treinadores, eu acho que eu devo ter deixado uns 3 ou 4 pra trás. Vai que em algum momento eu preciso voltar aqui, daí preciso de nível e aí estão aí pra ajudar. Beleza. Olha só, quando eu tava andando pela caverna, eu não sabia o caminho. Eu vou ser bem sincera, eu não olhei em nenhum lugar como fazer o caminho. Eu só fui, tipo, andando. E teve dados momentos que eu me senti muito, mas muito perdida mesmo. Eu nem sabia se eu tava indo pro lugar certo. Mas olha só, a gente tava se dando bem, porque o Wartortle já tava nível 20, a gente conseguiu ali capturar o Machop. E tipo, cara, tava indo muito bem. Ainda temos sorte de batalhar com os caras que tinham ainda Pokémon de fogo pra dar nível de graça pra gente. O Cubone eu usei praticamente
dois Pokémon ali, né? Porque é que o Carbone, assim, olha, ele até que é tranquilo de batalhar. O problema é quando ele usa o ataque ossada dele. Bah, daí pega muito, sabe? Porque só o ossada já quebra demais a gente. Teve uns outros Pokémon aí que a gente teve que fugir e aí apareceu o Onix. O problema do Onix é que é o seguinte, gente. Eu não posso ficar usando um ataque muito forte, porque se der efetivo, eu posso perder ele. Então, o nosso Pidgeotto ainda teve uma sorte de a gente conseguir atacar e não derrotar ele de vez. Aqui a gente ainda teve alguns outros Pokémons que a gente acabou fugindo, porque senão ia gastar HP demais, né? HP não, HP, a gente ia perder muito HP. Mas teve uns que a gente infelizmente teve que batalhar e por sorte, nossa, o Wartortle deu conta desses caras. Porque era tudo Pokémon aí de pedra, então a gente conseguia dar um jeito. Tem essa mosca, esse Jigglypuff, olha, eu vou dizer, esse Pokémon aqui é do capeta quando ele começa a querer cantar. Mas a gente deu sorte aqui. E aí já foi pra um Pidgey, que daí o Weepinbell já deu conta dele. E eu juro que eu achei que o Weepinbell não ia aguentar. O Meow que foi um pouquinho mais ali, que deixou a gente muito no perigo. Aqui eu vi que eu tava num beco sem saída e ainda apareceu um cara pra batalhar. Mas o Wartortle deu conta, porque mais uma vez era o Lula com os Pokémon de pedra. E aí a cada passo que eu dava vinha um Pokémon selvagem. Eu até podia usar aquele repelente, mas ele não funciona 100% do jeito que eu imaginava. E aqui, como vocês podem ver, nossos Pokémon já estão com uns níveis muito... Nível não. Com o nosso HP tá muitíssimo. A gente tá com pouco Pokémon disponível. E eu ainda tive que usar o Weepinbell com o Slowpoke, que deu sorte de usar o ataque tapa. Ele é um ataque tão chato, mas tão chato que ainda foi o que me salvou nessa batalha aqui para conseguir sair da caverna Rock. Cara, eu ainda fui olhar se eu não tinha nenhuma poção. Aqui tinha duas meninas, eu não batalhei com elas, eu deixei elas para trás porque eu tava com pouco HP, né? E apareceu aí os Pokémon selvagens ainda por cima né? E alguns que a gente teve aí que batalhar ainda antes de sair da caverna. Então, tipo, foi cansativo. Eu tava literalmente segurando muito pra não perder esses Pokémon, porque é só que a gente tinha de HP. É só que a gente tinha de Pokémon aí ainda vivo. Então a gente precisava muito. Aqui nessa parte eu já comecei a pensar, meu Deus, eu tô perdida. Mas graças a Deus era o final da caverna. Como eu disse, eu não tinha ido atrás de ver qual que é o caminho. Eu fui me guiando ali, achando pelos caminhos que era. Então foi um caminho longo, mas a gente conseguiu dar sorte. O Wartortle aqui conseguiu derrotar o primeiro Pokémon dessa NPC que tem logo na saída. E a gente aprendeu o ataque Vem. E aí, logo aqui no Pidgeotto, que foi o mais decepcionante. Porque eu não consegui ganhar desse metidinho aqui. Aí, quando eu fui usar o Weepinbell, eu não tinha como atacar ele, porque eu não tinha o PP dele. E os outros ataques estavam dando tudo errado. E eu até tentei ali botar os negócios para restaurar, mas não tava indo, tava dando muita falha. E eu perdi. Aí tá, voltamos aqui para recuperar a nossa saúde. E eu vou dar um corte para quando a gente tá finalizando aquela maldita. Agora sim, aqui eu vou botar desde o início da batalha, porque a gente tá usando o Wartortle, não é mais aquele outro Pokémon. Aqui, ó, o Wartortle, quer dizer, é o mesmo Pokémon, mas vocês entenderam. O Wartortle aqui, usando o jato de água, já deu uma limpada geral na pista. Então aqui, agora o caminho é o seguinte, vai ter bastante batalhas ainda. Por sorte agora tá tudo certo, tô com todos os Pokémons restaurados. Nosso Wartortle foi para nível 25, isso é maravilhoso, porque ele tá upando bem rápido até. E até porque, graças a esses treinadores, né, esses NPCs que tem Pokémons que são terrestres de pedra, que são fracos contra o nosso Pokémon aqui. Gente, eu tô usando Pokémons, falando Pokémon sendo que é Pokémon, mas tudo bem. Ok, aqui apareceu um Cubone, ele tá mais fraco que a gente. E ainda assim eu achei que eu não ia conseguir derrotar ele por conta dessa ossada, que é um ataque fortíssimo dele. Beleza, o Wartortle aqui dando
um jeito no Slowpoke. O meu problema é com esse confusão dele, que ele consegue deixar a gente confuso a ponto de se bater. Agora a gente já chegou na cidade, que é o cemitério dos Pokémon Lavender. Aqui eu vou deixar para mais tarde, e eu entrei em algumas casinhas para dar uma conversada. Aqui até tive que dar uma acelerada. Eu conversei com as pessoas aqui, mas nada de muito interessante. E eu vou dar mais uma acelerada, porque tem bastante batalha e bastante conversa ainda. Como vocês podem ver, aqui eu acabei me atrapalhando porque eu não li o diálogo certinho. Então eu acabei não entendendo o que o cara tava falando, que ele é um trocador de nomes. Eu tinha lido que ele era um trocador de Pokémon. Mas beleza, deu tudo certo aqui, a gente foi pra loja. Aqui finalmente a gente tinha o Revive. Finalmente a gente tinha o Revive. Então a gente comprou um Revive. E aí a gente foi lá pra torre. Eu tava aqui procurando uma coisa. É que assim, o que acontece? Me falaram que no final da torre de Lavender, eu posso estar errada nessa informação, me corrijam nos comentários se eu estiver errada, mas tem uma torre que era pra ser essa, de Lavender, que no último andar a gente ia ganhar um Eevee nível 25, um Eevee. Só que esse prédio aqui a gente não consegue acessar o último andar, porque infelizmente tem um fantasma que a gente sabe que é a mamãe do Cubone, que faleceu aí, e a gente precisa de um item que é aquele binóculos. Esqueci como é que é o nome certinho. É um binóculos que ajuda a gente. Acho que é um binóculos que ajuda a gente a ver o real formato desse fantasma. E aí que daí vai dar para identificar que, na verdade, ele é um Marowak, né? E aí que daí a gente vai ter tudo aquela... Acho que a gente teria uma batalha e depois eu teria acesso ao último andar. Mas aqui, como vocês podem ver, a gente fez uma batalha com o Gary. Cara, de novo, ele perdeu de lavada. Só que tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas dizem que o Gary, ele tem um dos seus Pokémons que infelizmente ele falece e ele precisa vir aqui em Lavender, onde tem os cemitérios do Pokémon, para que ele venha visitar o túmulo ou algo assim desse Pokémon dele. Vocês viram na batalha que ele tinha no início o Rattata. Era para ele ter um Hatchkate já, só que a gente não conseguiu ver esse Hatchkate. Nessa batalha, ele não tá com esse Rattata ou Hatchkate. Ele não tem esse Pokémon. E dá a entender no início da batalha, no diálogo, que ele fala que veio visitar aí e tal. Então dá a entender que um dos Pokémons dele, infelizmente, veio a falecer. E dá a entender que seja esse Rattata. Afinal, ele tinha o Rattata no time e agora sumiu. Mas tudo bem, acontece, né? Infelizmente. Aqui vocês podem ver que tem uns vultos de fantasmas que a gente não consegue ver e não consegue atacar, a gente só pode fugir. E esses vultos aí seriam os Gastly, Halter. E na hora que a gente puder ter acesso a eles, a gente tiver aquele binóculos, eu vou sim capturar, até porque eu preciso ter os Pokémons diferentes para poder coisar a Pokédex e ganhar os prêmios, né, depois, né, porque cada vez que a sua Pokédex ela atinge um certo tanto lá de requisito, tu ganha um prêmio. A gente já ganhou aquele detector de itens que ficam cavocado e já ganhamos uma AHM, que se eu não me engano é o Flash, que a gente ganhou por ter os Pokémon que precisava. E cara, eu achava que esses quadradinhos aqui ia dar muito ruim, mas não. Esses quadradinhos ali do chão que eu fui em cima são para recuperar a vida dos Pokémon. Cara, eu não sabia disso. Aí, como a gente não pode acessar o último andar, eu vim aqui andando, né, todos os andares para vir aqui para fora. E detalhe, aí aqui a gente veio vender alguns itens, porque a gente também precisava de espaço, e vendi aquela pepita, que ela dá uns 5.000 de dinheiro aí, que é uma das que vale mais grana, sabe?
Aí aqui conversei com alguns jogadores e resolvi descer aqui embaixo para ver se tinha alguma coisa útil pra gente. E no meio dessa descida toda, a gente conversou com o pessoal aqui, ganhamos uma TM39 chamada Veloz, né, de velocidade, e eu ensinei ali ao meu PJ. Descendo aqui tem ali uns treinadores, a gente tava usando o Wartortle para dar uma finalizada nesses Pokémon aqui de água, afinal água com água não ia fazer efeito, então o máximo que eu podia fazer era usar ataques físicos, né, que daria um bom dano. Aqui o Wartortle, ele tá indo bem, só que aqui eu já vou ter que trocar, porque infelizmente ele tá com um HP de 3, né, tá muito ruinzinho, e aqui, tipo, é só isso que vai ter, é só esses treinadores aqui, infelizmente. É só o que tem aqui para baixo, então como vocês podem ver, a gente deu conta de todo o caminho. A única coisa que aconteceu aí desde que a gente começou a jogar foi que eu tive que refazer toda a caverna Rock, porque infelizmente a gente acabou perdendo para um NPC porque a gente já estava ruim de vida. Mas fora isso, o resto a gente consegue ganhar tudo de lavada. Então, gente, era esse o vídeo de hoje e eu espero que vocês estejam acompanhando essa saga. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo, dá like, comenta e compartilha para todo mundo vir aqui